Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Esperar aí um pessoal entrar na nossa live de hoje. Um tema super interessante que é a cosmetologia associada ao clareamento cutâneo. As hiperpigmentações são uma realidade. Oi Eliane, tudo bem com você? Tiffany, Gerlânia, Ingrid, amigo Gelto, tudo bom? Nosso biomédico, tantas outras pessoas aí. Obrigado, Kátia, boa noite. Eliane, uma super aluna aí de Natal, biomédica, esteticista. Ingrid, o que mais? Muita gente feliz. Coincidentemente hoje é o dia do professor. Não foi nada planejado, mas aconteceu aí nesse dia, nossa primeira live, né? E que na verdade ela seria para o YouTube e também para o Instagram, mas o YouTube. Só que aí tivemos alguns probleminhas aí na questão do tempo de liberação para a gente poder fazer essa aula no YouTube. Muito obrigado, Gelton. Terapeuta capilar, doutor dos cosméticos, muito obrigado. Joyce também, minha aluna potiguar. Obrigado. Obrigado, Joyce. Ivaneide, então vamos acompanhando aí enquanto o pessoal vai entrando. Hoje teremos muitas novidades, né? A cosmetologia é um universo maravilhoso. É difícil profissional de estética que não gosta de trabalhar com cosmético. E cada vez mais a cosmetologia está em desenvolvimento, sempre lançando novos ativos, né? E aí vamos aguardar um pouquinho mais até a gente começar aqui na nossa live. Tá? Falando um pouquinho aqui, meu amigo Chacon, nosso amigo farmacêutico. Prazer aí, acompanha a nossa live. Tá aí também, Alagoas. Obrigado, Alagoas. Mônica, minha super aluna aqui de Fortaleza, super estudiosa. Bom, gente, é isso, né? Vamos aguardar só mais uns minutinhos aí pra gente poder começar. Agradecer, tem 33 pessoas já. Então vamos tentar chegar aí a um número bem expressivo, que a ideia aqui realmente é passar conhecimento para vocês. Hoje a gente inicia uma série de lives, né? Toda semana eu estarei aqui junto com vocês, diversos temas associados à cosmetologia. E aí podem fazer perguntas, podem também fazer indicações de temas aí para a gente trabalhar, já que o universo é muito, muito grande. Ok? Minha querida Débora, de Natal também, uma super aluna, pessoa maravilhosa. Célia também. Muitas pessoas aí felizes em rever vocês aí, pessoas que acompanham e admiram o meu trabalho, né? Roberta. E é isso aí. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as hiperpigmentações. Rosângela também, minha querida aluna aqui de Fortaleza. Lorena, Raquel. Obrigado, Raquel. Realmente, né? Faz tempo que eu não dou curso aí em Natal, né? Bom, vamos aguardar aí o pessoal entrando. E, como eu disse, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema. Milena aí de Imperatriz no Maranhão. Um abraço aí para a doutora Milena, minha amiga farmacêutica. Todos os profissionais da área da estética aí do Maranhão. Acompanhando também o meu trabalho. Feliz, viu? Janine, muito obrigado, Janine. Célia é uma das primeiras alunas, foi a minha primeira turma de estética, isso em 2009, né? Há um tempo já. Eu comecei muito cedo, tá, gente? Então, por isso que em 2009 eu já dava aula para estética. Maria também. Bom, então é isso, né? Já temos 39 pessoas aí. Muito bom fazer parte aí dessa noite com vocês. Vamos trabalhar agora esse tema super interessante, né? Na verdade, assim, hoje em dia a questão das hiperpigmentações cutâneas, elas são realmente um desafio. Então, o que é que acontece hoje? Muitos fatores são envolvidos nas hiperpigmentações cutâneas. Faz tempo, Celinha. Então, muitos fatores estão relacionados
pigmentações cutâneas, né? A questão da coloração da pele também é influenciada. Então temos o principal pigmento, que é a melanina. Na verdade, a melanina ela serve de proteção para a nossa pele. Agora, claro, com alguns estímulos que já sabemos, a radiação, a luz azul hoje que está muito em alta, né? A gente fala muito aqui de luz azul. Lembrar que os melanócitos têm receptores específicos de luz azul, chamados opsin 3, por isso que ela realmente é perigosa, estimula a melanogênese. Bom, são N fatores. A melanina realmente tem uma característica peculiar. Na verdade, a melanina ela é um cromóforo. O que é um cromóforo? É uma substância que capta luz. E ela capta a luz UV e também a luz azul. Tanto é que pessoas que têm melasma ou qualquer outro tipo de hiperpigmentação, ela geralmente, quando vai à praia sem protetor, se expõe ao sol, ela tem uma intensificação desse melasma. E isso, claro, em virtude da melanina ser um cromóforo natural, cromóforo biológico, tá bom? Agora sim, na melanogênese existem algumas enzimas que são envolvidas, né? Algumas muito importantes e muito já conhecidas. Por exemplo, a nossa famosa tirosinase, que é a principal enzima envolvida na melanogênese. Ela está presente nas primeiras etapas aí na produção da melanina a partir do aminoácido tirosina, né? Isso aí é uma revisãozinha aí para vocês. Na verdade, a tirosinase ela é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso e depois ela é transferida para o complexo de Golgi, tá? E uma característica importantíssima, no caso específico da tirosinase, é que ela é 10 vezes mais ativa em pacientes, em clientes com fototipos mais altos, fototipo 5 e fototipo 6. Além da tirosinase, outras enzimas também são envolvidas, como a TRP1 e TRP2, que são enzimas eumelânicas, estão envolvidas na produção de eumelanina, certo, pessoal? A TRP1, na verdade, ela estimula a produção de uma eumelanina de coloração mais amarronzada. E a TRP2, que também é conhecida como dopacromos tautomerase, ela atua estimulando uma eumelanina mais escura. Na verdade, existem 3 tipos de pigmentos. Os 2 tipos de eumelanina, de coloração amarronzada e uma coloração negra, e a felmelanina, que tem essa coloração alaranjada. E a felmelanina tem uma característica peculiar. Nela está envolvida a presença do antioxidante glutationa. E a glutationa ela vai fazer o estímulo, junto com o aminoácido cistina, estimula a produção de felmelanina, que é esse pigmento de coloração mais alaranjada, mais avermelhada. Então, na verdade, gente, temos 3 tipos de pigmentos e não como a gente costuma estudar nos livros mais antigos de cosmetologia, tratando só de eumelanina e felmelanina. Tá bom? Então, isso é uma dica importante. Hoje, esse processo da melanogênese está sendo cada vez mais estudado. Então, é fato. Muitas pessoas... Obrigado, Karina. Muitas pessoas hoje, muitos profissionais estão estudando cada vez mais a melanogênese. Por quê? Porque cada vez mais a indústria explora o lançamento de novos ativos despigmentantes com mecanismos de ações diferentes dos tradicionais, como, por exemplo, inibição da enzima tirosinase. Aí eu tenho um representante muito, muito importante, que é a nossa velha conhecida hidroquinona, né? Então, eu tenho um grupo de ativos que inibem enzimas. Existem também outras proteínas que são envolvidas na formação da melanogênese. Tá bom? Robson aí, meu aluno também. Certo, Robson? Então, existem outras proteínas também envolvidas. Por exemplo, hoje, a melan-A-UMART1, que é uma enzima é uma proteína que recruta uma outra proteína hoje muito importante, que é chamada de PMEL17, que está relacionada pela diferenciação dos melanossomas, né? Natrium desditil, misalôminas tilenas, graças. Então, existe essa PMEL17, que é responsável pela formação de filamentos dentro do melanossoma, que é a vesícula produtora de melanina, que é realmente dentro do melanossoma que ocorre essa produção mais específica de melanina. Claro, chegando até a superfície através dos dendritos dos melanossomas, tá bom? Andressa, muito obrigado, uma super aluna potiguar, super estudiosa. Então, ao ser produzida essa melanina, né, por essa cascata tão conhecida, ela tende a migrar para a superfície, né? E aí muitas vezes causam as chamadas
hiperpigmentações. Na verdade, gente, existem vários tipos de hiperpigmentações. Entre essas hiperpigmentações mais importantes, eu tenho, por exemplo, o melasma, tá? Além desses fatores que eu já falei, existe ainda um pró-hormônio chamado própio melanocortin, que é conhecido como PONC, que está intimamente relacionado ao estímulo da produção de ACTH, isso a nível de glândula pituitária, ACTH e também do MSH, que é o hormônio estimulante da melanogênese, e atua em receptores específicos, estimulando toda a cascata da melanogênese. Inclusive, existe um fator também de transcrição chamado MITF, que eu chamo de MITF, que é ele quem sinaliza a atividade das enzimas eumelânicas, por exemplo, tirosinase, TRP1 e TRP2. Então, são muitos fatores hoje. Obrigado, Sayonara, Carvalho. Então, são muitos fatores. Então, qual é a ideia hoje do nosso tratamento para pigmentação? Sinergia, eu já venho falando disso. Então, a ideia é que nesse produto, seja ele formulado ou de linhas industrializadas, que ele tenha mecanismos de ações diferentes. Então, a ideia é sinergia para potencializar. Não tem como eu saber, pelo menos na nossa anamnese da clínica, não tem como eu saber qual etapa está sendo estimulada. Não, eu vou inibir MSH. Não, eu vou inibir ACTH, vou inibir TRP1 ou TRP2. Tá ok? Bom, Letícia Falcão, alunas da Unifor já estão craques nesse assunto. Muito obrigado, que coisa boa. Então, na verdade, é um sistema muito complexo que eu tenho que inibir de modo coerente. Claro, a ideia é 4, 5 ativos, uma média de 4 ativos para a gente potencializar essa inibição, certo? Trabalhar com despigmentantes sempre seguros, de modo efetivo. Chegamos aí a 50 pessoas, muito obrigado pela presença de todos. Bom, essas disfunções são realmente difíceis, acometem pessoas principalmente de meia idade. Agora, claro, hoje com a radiação solar e principalmente pela ausência dos fotoprotetores, a gente sabe que pode estimular essa melanogênese e aí pode causar as hiperpigmentações. Ó, Edinara aí, acompanha aí, Edinara, prova segunda-feira, né? Então já é uma revisão para a nossa avaliação. Bom, e essas pigmentações, elas são realmente situações, né, disfunções estéticas que comprometem o dia a dia das pessoas. Então, entre elas, temos o melasma, que é o mais famoso, mas temos as efélides, as manchas senis, hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Somos muito vítimas das cicatrizes de acne. Acne, inclusive, vai ser um tema que a gente vai conversar aqui mais na frente, tá bom? Também é um tema relevante, a acne, mas assim, que vai ser trabalhado em outros módulos aqui das nossas lives, tá bom? Uma característica assim, muito importante, falando especificamente do melasma, é porque realmente ela compromete, obrigado, Cerqueira Gildete, o melhor professor, muito obrigado. ADM também, muito obrigado pelos elogios. Então o melasma, ele compromete. Iago, meu aluno, Potiguar também, obrigado, Érica, muitas pessoas. O William, meu amigo farmacêutico, muito obrigado pela presença na nossa live. Então o melasma é aquela disfunção estética que acomete muitas pessoas, né? Tem uma prevalência muito grande. Muitas vezes as pessoas têm uma tonalidade mais escura, que são chamados melasmas epidérmicos. Claro, na luz de UD a gente consegue visualizar muito melhor. E uma outra coisa importante também são os melasmas dérmicos. Nos melasmas dérmicos, a pessoa, né, o paciente, ele apresenta uma coloração mais clarinha. Claro que muitas vezes eu tenho regiões mais escuras e regiões mais claras, causando o chamado melasma misto, que realmente é muito difícil de ser trabalhado. Tá bom? Então a ideia é a gente potencializar, inclusive, né, já falamos aqui em outros momentos, a ideia também do nutricosmético para potencializar nosso tratamento, que apresenta uma ação mais sistêmica. Tá bom? E quais seriam esses ativos inovadores que poderiam ser utilizados hoje em dia? Tem um que está muito em alta, né, sendo muito utilizado, que é o TGP2 peptídeo. Na verdade, o TGP2 é um fator de crescimento, na verdade é um peptídeo bioidêntico, ele é de segunda geração,
derivado do TGF. Então ele é um super produto, super seguro, tanto é que está sendo muito utilizado no microagulhamento para melasma, né? E ele pode ser utilizado no famoso drug delivery, potencializando o resultado aí do microagulhamento. E também pode ser utilizado em pele íntegra. Uma característica peculiar dele é que ele vem numa concentração 2%. Quando a gente trabalha com cosméticos, é super importante a gente ter domínio também das concentrações, tanto magistral, como também se for industrializado, para a gente ter noção de quanto a gente está utilizando do nosso cliente. Tá? Então, os estudos mostram a efetividade clínica do TGP2. Ele é um produto já coreano, na verdade, da Karen Jen, que é uma empresa coreana, detentora aí dos fatores de crescimento. Como eu disse, ele é de segunda geração. Tá? Chegamos a 68 pessoas. Tá? Que mais? Entre esses novos ativos despigmentantes, tem um que eu gosto bastante, inclusive está no meu kit Expert Peel, que é o Nopigmerin. O Nopigmerin, ele atua em vários mecanismos de ação. Por exemplo, ele é inibidor da enzima tirosinase. Ele também atua inibindo a TRP1, a enzima que produz eumelanina marrom, e também TRP2. Maxwell. Professor, no caso de se acontecer caso de pessoas para fazer peeling químico, passou aqui, depois repete essa pergunta, que no final eu respondo todas as perguntas, tá bom? Vamos falar um pouquinho da cosmetologia e no final a gente fala, abre espaço aí para fazer as perguntas. Então o Nopigmerin, que é também um fator de crescimento, inclusive de terceira geração, ligado a ele existe a presença da molécula do ácido ferúlico, que é um potente antioxidante para tentar minimizar esse processo de oxidação. Ele, além de inibir a tirosinase, TRP1 e TRP2, ele tem ação anti-MITF. E também uma coisa muito, muito interessante é que ele vai fazer a inibição da expressão do receptor PAR2, da expressão da protease 2, que está envolvida também na melanogênese. E aí, no momento que ele faz isso, ele interfere na fagocitose do queratinócito. Porque o queratinócito, lá na parte mais superficial, ele tenta englobar o melanócito. E aí, o melanossoma, desculpe. Então, ele tenta capturar, ele tenta fagocitar o melanossoma. E dessa maneira, com a utilização do Nopigmerin, ele vai justamente interferir nessa fagocitose, diminuindo a absorção desse pigmento. Tá bom? Então, uma super dica, ele tem uma concentração entre 3 a 5%, o Nopigmerin. Agora sim, uma observação, ele trabalha num pH aí em torno de 5. Então, em ácidos muito fortes, ele não tem uma combinação interessante, tá bom? Ele é um ótimo produto para ser utilizado para home care, ok, pessoal? Bom, seguindo essa temática aí dos novos ativos despigmentantes, eu gosto muito também do Neurolite, inclusive ele é um agente despigmentante que pode ser utilizado inclusive nos fotoprotetores. O Neurolite ele tem um mecanismo de ação também muito interessante. Ele atua especificamente na PONC. Lembra desse pró-hormônio que eu acabei de citar? Bom, então o Neurolite ele atua justamente na PONC e, consequentemente, inibe a formação do ACTH e, consequentemente, do hormônio estimulante da melanogênese, que é o MSH. Obrigado, Ana. Ok? Então, a PONC ela é inibida pelo Neurolite, outro super despigmentante que também está sendo muito utilizado. Pode ser utilizado, inclusive, durante o dia, assim como os demais que foram abordados aqui. Tá bom? Bom, falando especificamente de novidades, esse ano tivemos o ressurgimento de um super despigmentante, que na verdade não é novo. Esse despigmentante, ele não é novo. O que é que acontece? Ele apenas ressurgiu agora em 2019, inclusive foi um dos temas principais no Congresso de Dermatologia que aconteceu em Milão, que é a cisteamine. Algumas pessoas gostam, amam, outras já não gostam tanto. Então, ele é realmente um superativo, a cisteamine, só que tem que ser bem avaliado. Então, não são para todos os pacientes a utilização da cisteamine. Claro, ele tem algumas características especiais, ok? O tranexâmico também pode ser utilizado, a gente vai falar já já. Então, a cisteamine ela tem uma característica, seu odor é específico, ele tem um odor um pouquinho desagradável, mas as farmácias elas conseguem minimizar isso com a utilização de essências específicas. E os veículos também para se trabalhar com cisteamine também é específico, né? Também é específico.
E isso Mônica falou aqui, ela está usando, está tendo resultados maravilhosos na nossa pesquisa lá da Unifor. Então, o cisteamina ele tem uma característica específica, ele não trabalha bem com veículos aquosos, isso tem que ser observado. E o que eu acho principal assim, do cisteamina é o seu amplo mecanismo de ação. Além de inibir, claro, a enzima tirosinase, TRP1 e TRP2, ele também aumenta os níveis de glutationa. Lembra lá da glutationa? Então a glutationa vai provocar a formação da feomelanina. Então é um pigmento mais claro, um pigmento alaranjado. E aí tenta diluir um pouquinho essa pigmentação mais escura da eumelanina. Tá? Uma outra característica, inclusive, pode ser usado para olheiras, é que ele é quelante tanto do cobre, quem faz isso? Super famoso, o ácido cógico e o ácido fítico, ok? E também ele é quelante de ferro, do ferro metálico. Então, na questão da hemosiderina, o cisteamine também é uma boa pedida para a gente associar nas nossas formulações, certo, gente? Inclusive, numa concentração de 5%. A concentração ideal para ele é de 5%. Ter cuidado só na questão da aplicação. A sensibilidade pode acontecer nos pacientes, então tem pessoas que são mais sensíveis. Então, assim, a ideia é que você aplique em torno de 30 minutos e retira o produto. Depois, em torno de 1 hora. Eu estou padronizando assim nos meus estudos. 30 minutos, 1 hora, depois padronizando aí 3 horas e depois a pessoa acaba dormindo, a cada semana. O que é que eu estou observando? Que quando as pessoas, inicialmente, elas não têm sensibilidade. Mas, claro, com o tempo mais prolongado da molécula na pele do paciente, pode causar algum tipo de irritação, que é esse rubor facial que é característico do cisteamine. Se isso acontecer, não se surpreenda. O que é que você vai fazer? Tem que hidratar, revitalizar essa pele, tem que usar fotoprotetor e volta para um tempo mais curto, 3 horas, 1 hora, meia hora. O que a gente consegue ver é a efetividade aí do cisteamine. O ativo cisteamine, ele traz essa efetividade clínica muito interessante. Agora tem que ser bem coordenado pelo profissional. Inclusive, ele pode estar associado a outros ativos. Então, a ideia, muitas vezes, não é só trabalhar isolado com o cisteamine. Claro que muitas vezes a gente quer trabalhar isolado, mas a ideia é sinergia mesmo. E aí, a gente pode utilizar, por exemplo, com ácido tranexâmico, que é um produto despigmentante interessantíssimo. Boa noite, Williane. Então, associar o cisteamine ao ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico ele tem um mecanismo de ação também bem diferenciado, para quem não sabe ou não lembra ainda. O ácido tranexâmico ele tem uma característica peculiar. Ele inibe a conversão de plasminogênio em plasmina e, consequentemente, ele inibe a formação de prostaglandinas e diminuição da atividade da enzima tirosinase, diminuindo a pigmentação cutânea. Então, pode ser uma boa pedida. Inclusive, o ácido tranexâmico, geralmente na concentração aí 4%, ele trabalha também muito na questão do microagulhamento. É um dos ativos de escolha aí no microagulhamento. E eu considero ele um super ativo, inclusive, para hiperpigmentações de hemosiderina. Tá certo, pessoal? Além disso, então, já falamos, só recapitulando, já falamos aí do TGP2, do nopigmerin, do cisteamine, também agora do ácido tranexâmico, que também é um produto assim super efetivo. Claro, ele tem uma efetividade interessante, mas deve ser associada com um mecanismo de ação bem específico. Outro ativo também extremamente inovador é a Sinovia, que é o hexilresorcinol, é chamado de hexilresorcinol puro, em torno de 99% da molécula de hexilresorcinol. Então é uma boa pedida. Uma coisa que tem que ser observada, a Sinovia ela estimula também a glutationa, inibe a tirosinase e a concentração dela é muito baixa. Ter cuidado para não confundir aí com o Ental White, que é o outro tipo de hexilresorcinol, só que está inserido na sua molécula outros ativos. Então é como se ele fosse um hexil diluído. A Sinovia, especificamente, ela trabalha aí numa concentração entre 0,5% a 1%. Tá bom? E pode ser associada em várias formulações cosméticas. Ok? E por aí vai. Existem vários ativos realmente. A ideia,
hoje é ter associação de ativos, como eu falei, observando sempre a utilização de despigmentantes à noite para potencialização do nosso tratamento. Falo muito de melasma, mas não existe só o melasma. Outro tipo de disfunção estética hoje muito comum, com muita pigmentação, é a axila. E muitas vezes é necessário fazer um peeling químico em consultório, assim como o melasma, mas também utilizar agentes despigmentantes na região específica, não só axila, virilha, interno de coxa também, que é uma disfunção que acomete muitas pessoas. Então hoje a gente tem um arsenal de produtos, arsenal de cosméticos que podem ser utilizados e são extremamente efetivos. Ok, pessoal? Então, agora a gente já pode começar a abrir um pouquinho para as perguntas. Espero que vocês estejam gostando e estejam compreendendo. Né? O tempinho é curto, né? No instante passa, já temos o quê? 26 minutos aqui de live. Mas a ideia é passar o maior número de conhecimento aí para vocês nesse tempinho, né, que a gente escolheu aí das 8 às 20 às 21 horas. Tá bom? Então, quem quiser alguma pergunta, algum questionamento, né? Como eu falei, a cosmetologia está toda hora evoluindo, está toda hora crescendo, mais ativos despigmentantes. Eu estudo bastante esse tema, mas sempre tem novos ativos. Por exemplo, o ano passado surgiu o Brilliant, que vinha com uma proposta super interessante de muitos mecanismos de ação, inclusive reduzir a expressão do gene da melan-A, né, que é aquela proteína que recruta a PMEL17, né? Então, super interessante aí para a gente também associar o Brilliant. Ok? Vamos lá, vamos abrir para as perguntas aí. Quem tiver alguma dúvida, tiver fazendo algum tipo de tratamento específico aí nas clientes, para a gente desmistificar um pouquinho essa disfunção que aparece tanto na clínica. Vamos lá? Mônica, isso mesmo, ativa o Cysteamine. A Mônica está utilizando o Cysteamine, já fizemos inclusive peelings, que eu tenho um peeling que associa esfoliantes a despigmentantes, e ela está usando bem regularmente o Cysteamine e também está utilizando o NutriCosmético, porque na verdade o tratamento ele é conjunto. Eu não uso só despigmentantes à noite, eu tenho que fazer um procedimento em cabine específico e também a ideia do NutriCosmético vai fazer parte aí dessa rotina profissional e também deve ser considerado. Entre esses nutricosméticos mais famosos, aí tem o Pomegranate, o Bioblanc, o próprio Oleolar, né, que é o mais famoso deles. Né, e hoje tem uma gama de ativos que são usados sinergicamente para potencializar o nosso tratamento. Tá? Bom, e aí eu estou aguardando perguntas. Quem tiver perguntas aí, dúvidas, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida para termos uma interação maior, pessoal? Bom, tiveram algumas perguntas aqui. Pessoal falando da Cysteamine, que está sendo muito utilizada. O Robson falou do tranexâmico. Sim, Robson, ele tanto é utilizado, radiofracionada também é uma técnica estética que pode ser utilizada, principalmente na forma de agulhas, né, que também faz o drug delivery, microagulhamento, pode estar associado a esfoliantes químicos também. Delma, obrigado. Clemilda, muito obrigado. Bom, tem uma pergunta aqui. No caso, se acontecer da pessoa fazer um peeling químico e esqueceu de aplicar o filtro solar e ficou 2 manchinhas tom marrom claro, você acha que é melasma ou somente hiperpigmentação? Bom, isso teria que ser avaliado melhor. Mas, de modo geral, a não utilização do fotoprotetor após peeling químico pode gerar um processo inflamatório, né? Na verdade, o peeling é um processo inflamatório induzido e controlado, então ela tem uma tendência de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E sim, claro, pode utilizar esses ativos sim, em combinações muito efetivas e concentrações, como a gente trabalhou aqui na nossa live, para tentar minimizar isso, tá? E uma coisa importante também, que é um produto que eu gosto muito, que é o chamado pós-peeling. Após um peeling, é importante uma certa hidratação. Ter cuidado para não ser produtos muito concentrados, para não diminuir
essa efetividade clínica do seu peeling, tá bom? Então tem que ser uma coisa sempre muito controlada para evitar problemas. Érica, Daniela, muito obrigado. O Exil Resorcinol é a Sinov, é o nome mais famoso aí do Exil Resorcinol hoje. Isabela, muito obrigado, querida. Ceissa, hoje é dia do professor, que live show, muito obrigado. Vamos lá, Sinov é irritante na pele, causa alguma vermelhidão? De modo geral, não. Ela sendo usada nas concentrações padrões, ela não causa irritação, não. Tá bom? O que você acha dos kits prontos de clareamento de virilha e axila? Bom, tem que ser avaliado cada produto. Hoje a indústria tem restrições com relação à concentração, principalmente em decorrência dos esfoliantes. Mas a sinergia que a indústria utiliza, então os passo a passos, introduzindo, por exemplo, peelings enzimáticos, associação de ativos clareadores, despigmentantes, potencializa o resultado no final. Mas teríamos que avaliar melhor essa hiperpigmentação. Rita Mello, obrigado. Deixa a live salva. Qual o melhor ativo para clarear a axila? Bom, todos esses ativos que eu falei, eles podem ser utilizados assim. O cisteamine, pelo esse caráter mais irritativo, tá? Eu evitaria um pouco, dependendo do paciente. Você pode usar tranexâmico, ele é um ativo super interessante, a própria Sinovia. O que mais? O Nopigmerin, ele é super seguro. Tem um ativo que eu não falei, mas gosto muito, porque ele é um pouquinho mais antigo. O Arbutin, que é inibidor da tirosinase, também deve ser considerado, tá bom? Niacinamida também, que é outro ativo que teve um ressurgimento agora. Daiane, minha aluna de Natal. Carlos, quais os nutricosméticos mais utilizados hoje no tratamento das hiperpigmentações? Bom, temos hoje o pomegranate, que varia numa concentração de 100 a 200 miligramas. O Bioblanc, ele é meio que o substituto aí do Oliolar. Eu gosto de trabalhar ele assim na concentração de 150 a 200 miligramas também. E lembrar que eles geralmente vêm associados, Daiane, aos ativos anti-luz azul e fotoprotetor oral. E aí tem um que eu gosto muito, que é o Antiox Plus, que eu trabalho muito em minhas formulações, aí numa concentração de 180 miligramas. Deixar a live salva. O Williane já garantiu na participação aí do Estética em Nordeste. Para pigmentação de foliculite. Foliculite já é uma situação mais específica. A ideia é associarmos ácido mandélico, que é bactericida, então vai se fazer um peeling com despigmentantes, na mesma formulação. Lembrar que os esfoliantes, eles podem até ser considerados de clareadores indiretos, porque eles promovem renovação e aí melhoram o aspecto da coloração. Mas o caso específico do mandélico, ele vai atuar na foliculite e vai melhorar o aspecto, então pode ser associado a qualquer agente despigmentante. Enquanto estiver utilizando o ativo, suspender o desodorante, Ana, a ideia é que você use alguma formulação mais específica, as manipulações têm formulações de desodorantes, e a ideia é que seja, Ana, um produto que não tenha álcool e de preferência até em creme, para promover uma certa hidratação, já que a base creme, ela tem fases de óleo. Tá bom? O que mais? Rafa, você já viu alguma associação com a homeopatia sublingual para melasma? Rafa, trabalhei muitos anos de homeopatia. Com a homeopatia, inclusive, fiz muita homeopatia na manipulação. Mas realmente não associo nada no momento. A teoria da homeopatia são medicamentos diluídos e dinamizados. Então, realmente não tenho nenhum estudo para isso. Tá? O que mais? Caroline, professor, mais... Beleza, muito obrigado, mais top eu acho, né? Quantas sessões são necessárias e quanto tempo de intervalo do peeling de cisteamine? A ideia é que seja em torno de 15 a 21 dias, avaliando bem essa pele, tentar hidratar ao máximo para ter um resultado mais específico. Maxwellen Costa, o paciente fez um peeling químico e depois de 2 dias esqueceu de aplicar o filtro solar. Sim, é o que a gente já falou aqui, tem que focar no protetor, sempre reaplicar a cada 2 horas, tá bom? Ok? Bom, se quiser participar aí, alguém quiser participar juntamente comigo agora na live, temos, deixa eu ver aqui, alguns minutos, suficiente. Então, se quiser interagir, é só
interagir, certo, pessoal? E pode participar ao vivo comigo aqui na live, tá? Essa novidade aí do Instagram. Bom, então quem tiver aí, só... Ana, novamente, qual que você indicaria para clareamento de virilha? Ó, eu trabalho muito com associação de mandélico e Mela Slow, Ana. Mela Slow é um ativo obtido do Citrus uncio, que é a tangerina japonesa. Ele tem um mecanismo um pouquinho diferente, porque ele, na verdade, ele é um competidor do aminoácido tirosina, que é o aminoácido inicial lá da cascata da melanogênese. Então ele desloca a tirosina, ele é rico em uma substância que tem uma estrutura química muito próxima à tirosina, que é a tiramina, e aí reduz essa melanogênese. Mas qualquer um desses agentes aí podem ser utilizados. Érica, professor, o que acha de um produto home com os seguintes ativos e concentrações? Nanocóstico 3, niacinamida 3, nopigmerin 3, arbutin 3. Eu acredito que seja interessante. Na verdade, assim, eu não gosto, e você botou o nano a raiz, né? Eu não gosto de agentes esfoliantes para ser usados em casa. Então, eu associaria somente os despigmentantes, aí teríamos vários mecanismos de ação, né? Ácido cóstico é quelante de cobre, nopigmerin a gente já falou, niacinamida inibidora da PMEL17, então acho que seria interessante isso. Mari, para pigmentação de foliculite, professor, aí eu já falei, né? A ideia, foliculite, eu acho que temos um resultado bem satisfatório de mandélico e associações, tá bom? Uma boa esfoliação. Isabela, esses ativos despigmentantes podem ser usados durante o dia tranquilamente? Eles podem ser usados durante o dia. A ideia é que você use ativos que não são fotossensibilizantes. Isso é a ideia hoje, inclusive podem ser utilizados em fotoprotetores, tá bom? Oi, professor Luiz. Oi, professor, tudo bom? Eu entrei agora. O assunto é clareamento, é despigmentação. Ok? Combinação para microagulhamento. Bom, a microagulhamento está tendo uma pedida muito grande aí de TGP2, como eu falei, ácido tranexâmico. Tem algumas teorias aí de cisteamine para microagulhamento, mas deve ser avaliado. Aureliana pergunta, peelings orais ou químicos? Quais têm mais evidência? Na verdade, os químicos têm mais evidência. Mas hoje o consenso é usar os dois. Você usar produtos orais e produtos tópicos também. Gildete, gostaria de saber qual o melhor ativo para clarear a axila e marcas causadas por foliculite. Mais uma vez, associação de despigmentantes e ácido mandélico. Obrigado, Luiz. Gigi, entrei agora. Bom, Thelma pergunta quais são os melhores ativos para substituir a hidroquinona, né? A Sinova veio com uma proposta muito boa, né? Foi muito falado no momento. Tem o metimazol também, que é um outro agente inibidor, que eu não falei aqui, numa concentração de 4%, inibidor da tirosinase também, para alguns mais efetivo que a hidroquinona, sem os efeitos adversos de hidroquinona. Ok? Mara, muito obrigado, minha amiga lá da UNP, minha ex-aluna. A cisteamine pode ser usada em todos os fototipos. A cisteamine pode ser usada em negro, fototipos mais elevados, 5 e 6 sim. Agora temos que avaliar cada caso, tá bom? Pio Santos, acha que o arbutin é o substituto da hidroquinona sem ação citotóxica? Sim, durante anos o arbutin foi o representante mais famoso, né? O substituto mais famoso. Claro que com o desenvolvimento da cosmetologia, a gente observa que surgiram outros ativos, né? Cisteamine, já falamos aí, o Will, então esse super ativo, inovador. Sarona também. Consome. Débora, quais os ativos que você não aconselha para a parte íntima? De modo geral, aí no caso específico dos esfoliantes, os retinóides, eu não aconselho, tá? E esses despigmentantes, todos eles têm uma efetividade muito boa. A ideia realmente é usar um ácido, se for fazer peeling, um ácido para a região de atrito, que é o ácido mandélico.
Fabiana Gontijo, professor, o que posso usar em ocronose exógena? Bom, para ocronose exógena, realmente o menos será mais. Esses ativos mais inovadores, geralmente obtidos de fontes naturais. Aí tem um outro que eu não comentei aqui, mas gosto muito, que é o Belides, é um pouco antigo, mas muito efetivo, né? Então o Neurolite com TGP2, o próprio Nopigmerin, coisas assim que não agridam a pele, tá? A parte de acne, Thalita, a gente vai falar na próxima, mas aí os ácidos mais utilizados, geralmente salicílico, mandélico. Olheira. Olheira realmente é uma disfunção extremamente complicada, né? O ácido tranexâmico, ele vem com uma pedida muito forte. O cisteamine hoje também, Will, ele traz esse efeito de quelante de ferro. Então ele pode ser usado em formulações para olheiras. É uma boa pedida. Claro, fazendo uma boa hidratação nessa região. A gente sabe que a área dos olhos ela tem uma sensibilidade muito grande. Ok? Despigmentantes na gravidez. Aí, William. Bom, existem alguns estudos, William. Entre esses mais conhecidos, o próprio Arbutin pode ser usado. O Skin Whitening Complex também pode ser utilizado. No Pigmerin. O que mais? O próprio Belides, da flor da margarida, né? Também pode ser utilizado. Então, as grávidas, né, que tem cloasma, podem, ou escurecimento de axila e virilha, podem fazer sim tratamentos de despigmentação. Bom, tem uma pergunta interessante de Janice Araújo. Ativos despigmentantes manipulados ou industrializados? As formulações magistrais, elas são individualizadas, né? Então tem essa vantagem. Então você monta a sua formulação, você monta seu protocolo, essa é a vantagem. Realmente hoje a indústria está trazendo coisas cada vez mais modernas. Então a ideia mesmo é avaliar a necessidade de cada paciente para focar no tratamento ideal. Qual o melhor ativo para melasma? Bom, a cisteamina está vindo muito forte para o tratamento da melasma. Metimazol também é um outro super ativo aí para o tratamento do melasma. De nada, Fabiana. Ok? Rafa, qual a sua dúvida, Rafa? Fala aí para mim. Thelma, muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós. O curso Cosmetologia 360. Cosmetologia é uma viagem, né? Na cosmetologia, realmente. Como o nome diz, ele é um giro 360 graus por várias disfunções estéticas. Claro, correlacionando a cosmetologia. Então, de forma bem imparcial, focando nos mecanismos de ação, nas concentrações. É algo bem voltado mesmo para a parte acadêmica, com efetividade clínica. Muita coisa desenvolvida por mim. Bom, Clemilda, fiz um peeling e ficou manchado. Minha pele dos dois lados, perto das orelhas. E como se não tivesse despigmentado. O que o senhor me aconselharia? Bom, aí teríamos que avaliar. Depois fala comigo no privado, tá bom, Clemilda? Ok? Na gravidez também, William. Muitas vezes elas podem usar tanto nos lactantes e lactentes, tá bom? Cícera, quem teve o popular cobreiro pode fazer tratamento para melasma? Aí teríamos também que avaliar, tentar fazer a despigmentação mais suave, gradativa, principalmente pela região, tá bom? Gildete, eu que agradeço a você. Mais dúvidas, gente? Vamos lá, a oportunidade é essa, tá? Então, realmente, a ideia hoje é potencializar nosso tratamento, tá? Do Estética. Professor, quando o próximo curso em Fortaleza e Natal? Em Fortaleza, realmente, eu não tenho curso programado no momento. Em Natal, eu tenho em novembro, tá? Então, se alguém quiser entrar ao vivo comigo, só solicitar aí, tá ok? Então, hoje a gente inicia essa série de lives aí, hoje com esse tema que eu gosto bastante, e durante o decorrer das semanas, todo dia um tema super inovador. Quem tiver alguma dica, alguma ideia de tema interessante, só falar comigo aí e solicitar para a gente trabalhar. Curso de peeling abrange todos os profissionais que trabalham na área da estética, né? Fisioterapeutas, esteticistas, médicos também, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros,
Todos os profissionais hoje da área da estética, tá? Não tem restrição, não temos discriminação. Ok? Alguém quer participar comigo aqui ao vivo? Vamos lá. Mais algum questionamento? Érica, posso usar cisteamine numa pele reativa com hipersensibilidade? Ou como posso fazer a aclimatação? Bom, a ideia aí é você preparar essa pele, muita hidratação para poder avaliar e utilizar no tempo curto, tá? Agora várias perguntas aqui. Nalva, qual despigmentante posso usar na pele fototipo 4? Bom, a pele é extremamente reativa, mas todos esses que falamos hoje aqui, com observação aí para cisteamine, podem ser usados com tranquilidade, ok, Nalva? Micarla, aulas acima do nível, como sempre. Feliz dia dos professores. Muito obrigado, minha querida. Nossa querida profissional Micarla lá de Natal também. Tati também, minha ex-aluna. Muito obrigado, parabéns pelo seu dia. Robismeire também. O que você acha dos fotoprotetores em mousse? Bom, a textura do fotoprotetor em mousse ela é bem característica. Se adequa ao tipo de pele do seu paciente, acho interessante. Aí tem que avaliar cada pessoa, né? Essa questão do toque mais seco, observar muito isso. Gina Mello, parabéns, muito obrigado, querida Gina. Parabéns, professor. Fabiana, o que o professor acha da Gluco? Pois não estou tendo resultados satisfatórios. Aí depende muito da combinação, Fabiana. A Gluco, na verdade, ela é um agente esfoliante, mas ela atua muito também como hidratante e antioxidante. Então a ideia é você associar, no caso específico do melasma, qual a orientação que eu faço? Você pode associar a gluconolactona, mas sempre trazendo na formulação agentes despigmentantes, por exemplo, que foi falado aqui. Eu acho que isso vai casar muito bem e você vai ter uma efetividade nas despigmentações, nas hiperpigmentações, reduzindo essa hiperpigmentação, tá bom? Cícera, muito obrigado. Sensomed, meu amigo Guanabara e Sayonara, né? Estive há pouco tempo em Salvador num curso maravilhoso, uma super organização aí da Sensomed Cursos. Thelma, muito obrigado. Transmissão ao vivo. Vamos ver aqui. Tatilane, minha aluna de Natal. Vê se ela... não. Vamos lá, só solicitar aí. Bom, uma pergunta aqui. Quantas vezes posso usar o LED azul associado a despigmentantes, mais ácido mandélico para foliculite? Aí você tem que avaliar também cada caso. Fica muito difícil a gente responder assim especificamente. Na verdade, o LED azul vai funcionar como bactericida. Como o ácido mandélico, geralmente eu tenho peelings a cada 15 dias, você pode associar antes da aplicação do ácido mandélico. E lembrar que esse ácido mandélico deve estar associado a despigmentantes na mesma formulação. Carlinha, parabéns, professor. Muito obrigado mesmo. Cícera quer participar, vamos ver. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Denifer, quando adquirimos fotoprotetores em base, nos é repassado que a reaplicação com fotoprotetor em pó é suficiente. Qual a sua opinião? Bom, fotoprotetor em pó, realmente, ele está muito controverso, né? A ideia segue a regra da Anvisa, sempre reaplicar a cada 2 horas, para tentar fazer a barreira, né, para tentar evitar a agressão tanto da radiação UVA, UVB e também da luz azul. Denifer, sempre reaplicando. Eu acho que isso é coerente. Fabiana, obrigado. Luiz, prof, o que fazer em uma situação de pós-depilação feito com cera quente? Bom, a ideia é restaurar essa pele, depois aclimatar essa pele, utilizando produtos em casa, e assim que a pele estiver recuperada, tentar fazer algum tipo de peeling associado a algum agente despigmentante, Luiz.
O Wellington Nóbrega, meu grande amigo aí de João Pessoa, futuro profissional da estética aí. Luiz novamente. O que fazer em uma situação... Ah, sim, já li aqui. Então, Luiz, você tem que avaliar aí é, essa pele, como é que tá, revitalizar ela ao máximo para depois tentar fazer um tratamento, se for na região mais específica, ácido mandélico, ter cuidado com os esfoliantes mais impactantes, mais inflamatórios. O que mais? Queimadura de água viva em membros inferiores. Bom, a ideia, se tiver cicatrizado, é começar a despigmentação e pode utilizar qualquer um desses agentes que foram citados aí. A ideia até é mais de um agente, né? Muito obrigado, a Josi. Muito obrigado, querida. Vamos ver se alguém... Ninguém quer entrar ao vivo comigo, pessoal? Vamos lá. Podemos fazer peeling despigmentante em pele com rosácea? Bom, para rosácea, deixa eu ver quem foi que me... Foi a Lina Furtado. Para a rosácea, gente, a rosácea hoje é uma disfunção estética que acomete muitas pessoas. Então, a rosácea, a ideia é utilizarmos a gluconolactona para promover muita hidratação e associar agentes despigmentantes. Aí pode ser o próprio ácido tranexâmico, o próprio Belides, Neurolite, no Pigmerin, que eu gosto muito, tá bom? Contraindicação do cisteamine, principalmente essa irritação. Ela provoca, em alguns pacientes, um rubor facial muito grande e muitas vezes o início de um processo inflamatório. Então, a ideia, quando isso acontecer, para de usar, reidrata e aí na próxima semana tenta reutilizar novamente, só que num período mais curto. Wellington, e o melasma, você indica qual produto? Bom, no melasma, a tendência aí desse produto que vai ser feito aí é cisteamina em associação com ácido tranexâmico, seria uma boa pedida. Gina Temóteo, acompanhando aqui. Obrigado pelos ensinamentos, Daiane, prazer revê-la aí, tá? Ok, pessoal? Então, já temos aí 8 horas e 52 minutos. Bom, sobre o peeling do Mar Morto, Rose Demer, realmente eu não conheço. Ele aparenta ser uma técnica extremamente efetiva, mas eu realmente nunca trabalhei com ele, não sei a composição, não posso falar a respeito. Parte interna da coxa, manchas por fricção. Bom, a ideia é fazer peelings, é uma região de atrito, então com mandélico, como eu falei, e associar os despigmentantes que trabalhamos aqui em aula. O No Pigmerin, ele tem uma temática muito boa, a concentração aí para home care, poderia ser feita uma associação, de repente, de No Pigmerin com ácido tranexâmico e TGP2. Vamos pensar numa formulação aqui, No Pigmerin 5%, tranexâmico 4% e TGP2 2%. E aí a gente tinha uma efetividade para usar diariamente, né? Professor, tanto em um paciente que sofre por conta de 3 pelinhos na região posterior das costas, tem... Bom, depois fala comigo no privado, tá bom? Não esquece de deixar a live salva. Tá certo, Denifer. Ok? Denifer é também uma aluna aqui da Unifor, super estudiosa. Então, hoje temos muitos profissionais aí que se identificam com a cosmetologia e fazem com que a cosmetologia cresça cada vez mais. Cisteamine 5, tranexâmico, geralmente eu uso 4%. Lembrar que o cisteamine ele não pode ser utilizado em veículos aquosos. Então, gel, sérum não são permitidos para cisteamine. Então, deve ser utilizado um creme específico, né? Que aí depende da farmácia que vai fazer essa manipulação. Condição de fazer laser no momento. Tem que avaliar esse laser, né? Aí eu acho que a gente tem que conversar. Se fala comigo no privado, que eu vejo especificamente. Tatilânia ama cosmetologia. A cosmetologia ela é apaixonante. Cada vez mais a gente consegue resultados muito mais impactantes. Então, hoje a temática é utilizar o cosmético e também potencializar com os outros recursos, né? Falamos aqui do micro, rádio fracionada e outros equipamentos que são utilizados para potencializar. Tá bom?
Então, Jô, você fala comigo no privado, que aí a gente tenta ajudar de alguma maneira, tá bom? Então, para a gente concluir, espero que vocês tenham gostado dessa live, dessa primeira live. Então, uma sequência de lives. Então, se preparem que toda terça-feira, às 20 horas, vamos trabalhar um tema específico aqui relacionado à cosmetologia, fazendo esse giro 360, né, nas disfunções estéticas. E aí, caso queira, vão dando as indicações dos temas que vocês gostariam. Na próxima semana, vamos trabalhar com a cosmetologia associada à acne, que é essa disfunção estética que acomete muitos pacientes, né? E até mesmo nós mesmos aí durante a adolescência. E o que há de novo na cosmetologia para tratamento de acne? Será que só tem ácido salicílico? E aí, próxima semana, eu vou mostrar que hoje tem muita coisa nova que pode ser utilizada também. Jaque, prazer. Vamos ver se tem algum questionamento. Não, só mais rosácea. Ninguém quer participar mais? Alguma pergunta? Que mais? Qual o tipo de critério para usar cisteamine? A ideia é sensibilidade, que seja um paciente que já seja resistente à hidroquinona, também seria uma boa pedida. Paula, muito obrigado, Paula. Luz de LED verde causa algum problema? Isso, causa sim, Tyson, Guilherme. Existem artigos aí que comprovam que ela provoca hemólise. Então, eu realmente não utilizo mais nos meus tratamentos. Tá? Não usaria, não. Vem dar o módulo de cosmetologia na biomedicina da Unileão. Adorei a live, Celinha, muito obrigado. Adorei, Thelma. Espero que vocês tenham gostado. Gina, meu amor aí. Celinha, muito prazer revê-la aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Estamos encerrando, tá bom? E aí, terça-feira eu aguardo todos vocês e sobre esse tema de cosmetologia aplicada à acne, tá bom? Muito obrigado, Isabelle. A niacinamida contribui para reduzir o envelhecimento da cutâneo? Sim, hoje tem alguns estudos que mostram que ativa fibroblasto. Mas a ideia aqui da nossa aula realmente foi relacionado à despigmentação, tá bom? O que mais? Parabéns. Rafael Prado, obrigado, meu amigo. Que mais? Professor querido, Anjinha, muito obrigado. B. Moraes, muito obrigado, Thelma. Então, eu que agradeço a todos vocês por estarem comigo nesse intervalo aí da noite, né? 1 hora. Espero que tenha agregado para vocês. Fiquem com Deus. Cada vez mais estudem, potencializem seus tratamentos. Tá ok? Grande abraço. Eu vou ficando por aqui e até terça-feira. Tá ok? Tchau.